Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Eu estava aqui esperando vocês para conversar um pouquinho sobre como fazer para que as leituras cotidianas ou aquelas informações que vão batendo a nossa porta ao longo do ano possam render bons intertextos na nossa prova do Enem. Seja para entender relações de sentido com questões objetivas, seja para, de fato, consolidar ponto de vista, comprovar tese, usar boa argumentação e mexer com propostas de intervenção na redação. Vem para a tela comigo, me acompanha? Olha só, então, falando disso, né? Como é que a gente faz para render bons intertextos? E aí, vou começar já conversando com você sobre um acordo Mercosul e União Europeia prometido aí para acontecer proximamente, né? Já foi conversado isso ao longo de 2019, mas para algumas questões bem importantes, né, gente? Que tem a ver com esses elementos fundamentais de dizer assim, peraí, quem ganha com isso, né? Aí se diz assim, prof, isso pode virar referência para uma proposta de redação? Olha, pessoal, eu diria que não, porque nós estamos aí bem em cima, né, dessas divulgações para uma proposta que tenha sido feita e mais ainda, não é o viés do tipo de temática que costuma afortunar a proposta do Enem, né? Ela costuma abordar questões relacionadas a eixos como meio ambiente, sociedade em relação à política, cultura e, enfim, questões de comportamento, né? E questões comportamentais de fato separadinho, questões culturais comportamentais. Então, quer dizer, esse ponto, gente, relacionado aí a uma coalizão entre União Europeia e Mercosul, pode sim significar uma analogia, um processo de analogia sobre cooperação, colaboração ou o que é que cada um tem a oferecer. Então, vem para a tela comigo, olha o que a gente tem de importante aí. Bom, acordo comercial é consequência do processo de globalização. E olha, gente, questões objetivas sobre globalização caem muito nas questões de ciências, de ciências humanas, né? Então, a integração mundial em termos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos é uma definição geral para a globalização. Os países se unem em blocos com a finalidade de derrubar barreiras alfandegárias e assim fortalecer ambas as economias. No entanto, quando um país passa a fazer parte de um determinado bloco, ele precisa considerar as vantagens e os riscos que os produtores do seu país correm. No acordo Mercosul-União Europeia, como é que o Brasil fica nessa história, gente? Os sul-americanos vendem, e dentre eles nós, os brasileiros, né? Principalmente produtos agropecuários. Já os europeus exportam principalmente produtos industriais para nós. Para o governo brasileiro, o acordo representa uma abertura econômica que pode estimular o acesso de bens e serviços brasileiros aos mercados externos e o aporte de investimentos no mercado interno. Quer dizer, esse processo, gente, de quem oferece e se existe alguma salvaguarda para produtores locais, também é algo a ser considerado. E olha, para questões importantes de outras relações comerciais e diplomáticas de outros tempos, pode servir de comparativo para a sua prova de ciências humanas e não apenas como analogia para a redação, tá? Vamos ver mais um tema que pode virar intertexto para a gente, pessoal? Olha só, 500 anos da morte do Da Vinci, que só virou o gênio que foi por ser filho bastardo, né? Porque senão, se ele fosse filho legítimo, ele tinha que seguir os trâmites lá e ser dono de cartório, como era o pai, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uns desvios do mundo para bem da humanidade. E o Da Vinci diz assim, bom, por que ele é esse gênio tão celebrado mesmo 500 anos após sua morte, né? Porque, pessoal, ele acabou por projetar vários objetos, vários benefícios, tecnologias para a humanidade que a gente só viu aparecerem centenas de anos depois, né? Então ele era um visionário, ele era um cara que frequentava, que diversificava as artes pelas quais ele passava e, mais ainda, além de se preocupar com o seu tempo, ele via projeções, né? Ele via possibilidades naquilo que ele enxergava e muito relacionado ao que a natureza oferecia, a copiar formas da natureza, né? Isso é bem legal a gente observar também. Aí diz, bom, prof, isso pode cair como proposta de redação ou como alguma questão? Gente, eu diria que não, mas de novo, se a gente souber fazer um bom intertexto mostrando o quanto, por exemplo, um invento nosso
cotidiano agora, de século 20 e 21, faz diferença para nós e é inspirado numa obra do Da Vinci, a gente já consegue mostrar que tem repertório sociocultural produtivo no nosso texto, né? O que mais a gente tem aqui, pessoal? Olha, para falar em datas rememorativas que podem servir de intertextos, 50 anos da chegada do homem à Lua, rememorada em julho de 2019. Também, pessoal, não é temática, né, que costume aparecer, dizer assim, é uma temática que pode virar redação? Não. Mas olha que importante, gente, seja no Enem, seja em outros vestibulares, processos seletivos e nas discussões do nosso cotidiano, cidadania e tudo mais que a gente está envolvido, porque a gente precisa também fazer diferença no impacto que as coisas têm à nossa volta, né? Olha só, de repente, sabe que tem aquelas fotos emblemáticas, né, do nascer da Terra, tiradas lá de cima pela primeira vez? Elas têm intertexto de canção, de poema, de notícias, gente, de imagens, de tudo um pouco, né? E é a primeira vez que a gente tem essa comprovação de que a Terra, no fim de contas, era azul, né? E daí assim, olha, como é que a gente pode, por exemplo, numa questão, numa redação que se propõe a discutir meio ambiente, né? Olha que cenário importante para fazer no começo de um texto, para dizer assim, olha, se há 50 anos o homem chegou à Lua e enxergou a Terra linda, azul, né? Ou predominantemente azul, agora, daqui para frente, não mais de 50 anos, nós corremos o risco de ter a mesma vista, mas enxergar um mar de plásticos e rejeitos, né, de lixo mal descartado. Olha que cenário bem inteligente para a gente começar uma discussão ambiental de responsabilidade, de sustentabilidade de consumo, né? Isso é bem importante a gente ficar esperto também. Então, olha lá, né? E aqui já tem um intertexto bacana que eu queria discutir, gente, e trazer para vocês. Olha, a Lua é o satélite natural da Terra e sempre fez parte do imaginário coletivo. Em 65, o escritor francês Jules Verne previu a ida do homem na obra literária Da Terra à Lua, publicada em 1865. Olha que interessante, né? Ele projetou mesmo que o homem iria à Lua em 65, 100 anos depois, e o homem foi em 69. Olha só. Ele imaginou que um projétil seria lançado da Flórida, nos Estados Unidos, local próximo à linha do Equador. Mais de 100 anos depois, um foguete seria realmente lançado da Flórida, rumo ao espaço, para levar a humanidade à Lua pela primeira vez. Era a Apollo 11, né, pessoal? Então, assim, vejam, ele projetou para 100 anos, da mesma região mais ou menos, já é um intertexto possível para a gente usar, né? Além desse intertexto da visão relacionada ao meio ambiente. Então, tem esse que é histórico, muito importante, e tem o da visão de meio ambiente, que também faz toda a diferença se a gente sabe dar o cenário descritinho aí no começo do nosso texto, né? Outra, gente, olha que interessante a gente entender também. Sabe que lá, final de 2012, mudou a lei do etilômetro, né? A lei seca, apelidada lei seca no Brasil. E as pessoas passaram a não ter mais a prerrogativa de dizer assim, eu posso não criar provas contra mim e recusar soprar o etilômetro ou o bafômetro se eu for parado numa blitz. A lei mudou justamente para dizer assim, não, você não pode recusar e também se você se recusar, o testemunho de um guarda, né, de uma pessoa que está aí te abordando, vale como prova, não mais só como testemunho. Bem, quando mudou essa lei, lá no final de 2013, ela virou tema do Enem, né? E a ideia era discutir os efeitos da lei seca no Brasil. Quer dizer, me parece que talvez aqui a abrangência não seja tão poderosa, gente, mas a mudança de lei para internação compulsória de dependentes químicos pode servir como analogia para alguma base teórica ou contextual que você possa expressar. Vem para a tela comigo, olha só. Mudança da lei para internação de dependentes químicos no Brasil. Bolsonaro sanciona a lei que permite internação involuntária de dependentes químicos. Texto determina que internação depende de aval médico e terá prazo máximo de 90 dias. Lei também fortalece comunidades terapêuticas, mas determina que interação nessas instituições devem ser
Voluntárias. Então, quer dizer, existe uma constância, uma mudança, uma mexida bem interessante aí, mas existe também uma predominância, assim, de dizer que ainda a vontade do sujeito faz diferença. Claro, discutir internação compulsória no Brasil, gente, não é uma coisa assim recente, né? Há mais ou menos 20, 25 anos, desde que a Cracolândia se tornou um lugar conflagrado de consumo de drogas em São Paulo, e que foram, a partir do tempo aí, criadas várias mini ou macro cracolândias em outras metrópoles brasileiras, essa discussão ganhou âmbito nacional, ganhou muita força, pessoal. Porque ainda essa guerra contra as drogas é muito poderosa, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então não dá para a gente ficar só assim numa solução simplista, nem fazer assim afirmações só generalizadas. É importante discutir o cerne do problema, quais são as circunstâncias, causas e consequências e perceber mudanças de lei. Então tá aí, bem bonitinho para a gente, uma lei que mudou neste ano e que pode servir de intertexto para nós. Outra coisa importante, gente, é o aumento de casos de HIV e outras DSTs no Brasil. Isso tem sido alertado pela ONU, pela OMS, já há uns 2, 3 anos, sobre essa subida, né, de patamar do Brasil em casos novos de infecção por HIV e de infecção por outras DSTs, como sífilis, gonorreia e outras, gente, principalmente na população jovem. E numa população jovem que não viu ídolos, como, por exemplo, Cazuza, Renato Russo e outros, né, definharem em praça pública, que era a expressão que se usava na época, final dos anos 80, início dos 90, quando a AIDS era, por exemplo, uma sentença de morte, não havia os coquetéis que há hoje e não se podia viver prolongadamente sem sintomas e sem definhar, sem vir a perecer, com AIDS por tanto tempo quanto a gente tem hoje, né? Então, essas mudanças também dão a falsa impressão de que o vírus ou que essas doenças não estão mais circulando. E o governo federal tem atacado, principalmente pelo Ministério da Saúde, gente, o público jovem, né, para tentar conscientizar. Agora diz, prof, e se isso aparecesse como uma discussão, assim, aumento do número de DSTs entre jovens ou aumento do número de DSTs no Brasil? Bom, uma boa abertura, gente, é, por exemplo, mostrar que, de repente, um trechinho de canção, né, do Cazuza ou do Renato Russo, para mostrar esses ídolos como fazendo parte daquela geração que viu, que acompanhou, que se amedrontou também por causa disso e que se conscientizou em certa medida do uso necessário de preservativos e tudo mais, e dessa nova geração que não viu isso e como é que se faz para essa memória estar presente como conservação de conhecimento e produção de aprendizado, né, gente? A ideia é trazer a memória aí para conservar aprendizado e manter conhecimento. Então, bem importante fazer isso. Olha, com esses 5 pontos, pessoal, qual é a minha sugestão? Pega seu caderninho, faz anotações necessárias e cria pelo menos um parágrafo introdutório para temáticas convergentes para cada um desses temas, para cada uma dessas situações. E trabalha com o estabelecimento de um cenário que problematize e leve você aos ganchos argumentativos. Vai ser bem bom, viu? Vai ser bem legal para você exercitar para o Enem. Um abraço, gente. Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima.